Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Agosto de 2024. Menos de 4 meses depois do Brasil se estarrecer com o Rio Grande do Sul debaixo d'água, o país foi acordado em chamas. Em 48 horas foram identificados 4.500 focos de incêndio, principalmente no estado de São Paulo. Em Minas Gerais, onde a capital, Belo Horizonte, ficou mais de 130 dias sem chuva, o fogo engolia a paisagem natural. Este ano já foram devastados em Minas 4.000 hectares em áreas de preservação, o equivalente a 4.000 campos de futebol. Cerca de 500 hectares foram consumidos pelo fogo apenas no Parque Nacional da Serra do Cipó, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. É a seca mais intensa dos últimos 44 anos no Brasil e afeta mais da metade dos estados, segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais. Da Amazônia ao Mato Grosso do Sul, 16 estados e o Distrito Federal foram impactados por estiagem prolongada e picos de incêndio. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, veio a público para anunciar uma força-tarefa de urgência. É mobilizar todos os esforços para uma situação de extremo climático que envolve, inclusive, a ação criminosa de quem está ateando fogo propositadamente. Para além de medidas emergenciais, Minas Gerais começou a traçar um plano para o futuro, com ações para conviver com o agravamento da crise climática. Antes mesmo do país se assombrar com imagens de cidades inteiras submersas, pessoas e animais ilhados no sul do Brasil, pesquisadores, autoridades e representantes de comunidades e entidades em Minas já analisavam essa crise. Apesar de ser global, o cenário tem características locais bem definidas. Quem faz esse alerta é a professora do curso de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Itajubá, no sul do estado, Michele Simões. 2023 foi o ano recorde no aquecimento. Dos 20 municípios mais quentes do país, 19 foram de Minas Gerais. E um destaque para a cidade de Araçuaí, que no dia 19 de novembro de 2023 registrou a maior temperatura já observada no país, não no estado, no país. Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, registrou nesse dia que a Michele Simões citou 44,8 graus nos termômetros oficiais. A cidade foi escolhida para abrir os 7 encontros regionais do seminário Crise Climática em Minas Gerais, Desafios na Convivência com a Seca e a Chuva Extrema. A discussão promovida pela Assembleia Legislativa de Minas percorreu o estado enquanto grupos de estudo se debruçavam sobre políticas públicas e leis na área ambiental para apresentar propostas capazes de aprimorar as ações de enfrentamento à crise. O resultado, com mais de 300 diretrizes, foi entregue ao presidente da Assembleia de Minas, deputado Tadeu Leite, do MDB. Além da discussão política, essa é uma discussão eminentemente técnica. Nós envolvemos mais de 60 instituições de todo o estado de Minas Gerais, praticamente todas as universidades. Então nós queremos entender de que forma, e aí sim, na prática, a Assembleia pode ajudar, seja através de legislações, através da fiscalização também, para a gente tentar amenizar os efeitos da crise. E o que todo esse trabalho revelou sobre a situação em Minas Gerais? Eu sou Graziele Mendes e te conto neste episódio as principais informações sobre a realidade de Minas Gerais no contexto da crise climática mundial reunidas pela Assembleia Legislativa e também exemplos de iniciativas do Estado que podem ajudar o Brasil a pensar caminhos para conviver melhor com o problema. Minas Gerais, sudeste do Brasil, 20.500.000 habitantes, de acordo com o IBGE. É o segundo estado mais populoso do país, atrás apenas de São Paulo. São 853 municípios. Um estado continental, unido por regiões com perfis muito diferentes, que sofrem impactos ambientais também distintos, mas com fenômenos climáticos que têm aproximado realidades tradicionalmente opostas. A seca no norte, nordeste e noroeste do estado afetou quase 80% das propriedades rurais e mais de 300 mil produtores.
Já no sul de Minas, o maior temor é a repetição de enchentes como as que destruíram parte da região no ano de 2000. No entanto, as duas cenas passaram a se encontrar num ponto. Períodos de estiagem cada vez mais longos têm gerado chuvas mais concentradas e destrutivas. Vale do Jequitinhonha, a região de Minas mais pobre economicamente e uma das mais ricas em tradições culturais, é também a mais impactada do estado por extremos climáticos. É lá que fica Araçuaí, que registrou a temperatura mais alta da história do Brasil em 2023. Araçuaí ainda é uma das cidades recordistas de desmatamento e enfrenta ameaças de escassez hídrica em função das culturas de banana e eucalipto. O município entrou no centro da corrida pela exploração de lítio, vista por um lado como oportunidade de desenvolvimento econômico e, por outro, ameaça ambiental e social. Um panorama apresentado pelo professor Alecir Moreira, do programa de pós-graduação em Geografia da PUC Minas, mostra que, em 60 anos, o volume de chuvas em Araçuaí caiu 15% e está cada vez mais concentrado. O resultado, secas prolongadas interrompidas por fortes chuvas, que provocam enchentes. Em qualquer cenário, a população mais pobre é a mais afetada. Por isso, o professor defende que ela seja o foco. Melhorar essa relação aí entre a vulnerabilidade social e a suscetibilidade natural ao fenômeno para que boas práticas, boas políticas públicas sejam construídas e as pessoas consigam ser mais resilientes também em termos de mudança do clima. E veio da própria população afetada a mobilização em torno de uma das ideias para conviver com a seca na região. O projeto 1 milhão de cisternas, realizado pela ASA, Articulação do Semiárido, que reúne 3.000 entidades. Com recursos federais, o projeto contrata profissionais e voluntários em mutirões para a construção de cisternas capazes de armazenar água até 8 meses. No Jequitinhonha, o projeto é coordenado pelo Alexson Jardim, da Caritas Diocesana. A nossa região chove, só que chove de forma desproporcional. Então tem que ter as tecnologias, para poder armazenar água e captar, para poder passar todo o período da seca sem muita dificuldade. O baixo volume de chuvas também desafia o norte de Minas. A região, que abriga 3 biomas, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, registrou um aumento da área de semiárido que tem características como baixa umidade e poucas chuvas. E isso provocou a perda de 40% da vegetação original. A região já tem inclusive municípios considerados de clima árido, mais severo ainda, além de observar uma queda de 20% no nível dos rios nos últimos 40 anos. Esses dados são da Unimontes, Universidade de Montes Claros, apresentados pelo professor Marcos do Espírito Santo, do Departamento de Biologia Geral. Um estudo citado pelo professor revela um aumento sem precedentes na temperatura do norte de Minas nos últimos 70 anos. O pesquisador aponta que a origem desse problema é a mesma da maioria do Brasil. A principal contribuição brasileira para emissões de gases é o desmatamento. O mesmo é verdade para o norte de Minas. A gente tem esse ciclo vicioso aqui. A degradação leva à desertificação, morte de árvores, etc. Redução das nuvens de chuva, expansão da aridez e semiaridez, causando mais secas. Então a gente tem que quebrar esse círculo vicioso. E uma das maneiras de fazer isso é contendo o desmatamento. E o problema não para por aí. 60% dos nossos incêndios em todo o estado acontecem no norte de Minas, é onde há o maior número de unidades de conservação. Então, os danos anuais pela reconstrução natural do meio ambiente, além do emprego da força pública, são imensos, coisa de milhões. Esse que você ouviu é o Franklin Reginato, promotor de justiça do norte de Minas. Ele revelou um esforço do Ministério Público para reverter esse cenário em articulação com outros poderes. Por outro lado, o sol que castiga também impulsiona a economia no norte de Minas por meio da energia fotovoltaica. A região abriga o maior complexo solar do Brasil, em Janaúba, com 20 usinas desse tipo. Minas responde por cerca de 30% da energia solar produzida no Brasil. O setor foi impulsionado por uma lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa em 2017, que isentou de ICMS a produção de energia solar. E entre os empreendimentos do setor no norte de Minas está o Minascop Energia, que já foi levado até para as Nações Unidas como referência brasileira na geração de energia limpa.
Criado pelo Sistema Oceng, que representa cooperativas mineiras, o Minas-Cop implantou usinas solares em 52 cidades e doa energia excedente para instituições como a Santa Casa de Belo Horizonte. O Alexandre Gatti, superintendente da Oceng, garante que nenhuma área foi desmatada para receber as usinas do projeto e o resultado tem sido mais proteção social. Gerando energia limpa, mas principalmente gerando também renda para essas pessoas. O aumento do calor e a redução do nível de chuvas atinge até uma região historicamente mais fria e atravessada por geadas severas, o sul de Minas. Mas isso não afasta a preocupação com as inundações. Pelo contrário, o professor da Universidade Federal de Itajubá, Benedito Cláudio da Silva, explica o porquê. Com mais calor, você tem mais vapor de água na atmosfera no período de verão e isso traz chuvas intensas. Além desses problemas pontuais, tem sempre a probabilidade de um evento de maior magnitude, né, como algo parecido, inclusive até com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Esse temor de repetir a dimensão da tragédia no Rio Grande do Sul tem um motivo. O que aconteceu no sul de Minas no ano 2000. Uma enchente naquele ano afetou vários municípios, principalmente Itajubá, onde a água passou de 1 metro de altura e atingiu a cidade inteira. São Lourenço foi inundada de novo em 2021, quando o Rio Verde, que corta a região, transbordou mais uma vez. E por isso a bacia do Rio Verde foi escolhida para a implantação de um sistema de monitoramento e alerta. Sensores em 5 cidades medem a quantidade de chuva e o nível do rio, e os dados são enviados em tempo real para uma plataforma de inteligência artificial de uma startup nascida na Universidade Federal de Itajubá. As informações são encaminhadas para a Defesa Civil dos municípios, que mandam alertas para os moradores e avisam outros órgãos, como o Corpo de Bombeiros. A Vitória Giacomelli é diretora da startup Aston Tecnologia. Para o órgão público entender qual foi o meu histórico e o que eu tenho que fazer para melhorar esse histórico para que nos próximos anos eu não tenha tantos problemas, né? Então são um embasamento de dados para políticas públicas excelente. As chuvas mais concentradas têm preocupado também a Zona da Mata. Em Ubá, por exemplo, só havia sido registrado um episódio de alagamento em 10 anos, de 1991 a 2000. Na década seguinte, foram 4. E entre 2011 e 2020, já foram 7. Esse alerta é da professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Flávia Lúcia Shen. Todo esse impacto da chuva, do ponto de vista de prejuízos humanos e danos materiais, ele está muito vinculado ao preparo do município para enfrentar esse momento da chuva. Se falta muitas vezes preparo na gestão dos municípios, na sociedade civil organizada, sobram exemplos de boas ideias e ações. Um projeto executado pela empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas, por exemplo, ensina produtores a armazenar água de chuva. Quem traz essa experiência é o coordenador da Emater de Viçosa, Rogério Gomes. O projeto ele busca fazer com que a água que caia da chuva, ela infiltre o máximo possível no solo. Infiltrando no solo, ela vai aumentar o nível do lençol freático, ela ficará armazenada na propriedade rural a princípio e na região. E essa água armazenada vai ter mais utilidade ali para quem está naquela comunidade. No Rio Doce, o período chuvoso está mais estável, mas com tempestades também mais fortes. Porque, assim como em outras regiões, o tempo de estiagem está maior. A duração da seca na região passou a se estender de abril a setembro. Além disso, começaram a surgir os veranicos, que são curtos períodos de estiagem dentro da estação chuvosa. Esse panorama é explicado pelo doutor em Geografia pela UFMG, Fúvio Cupólio, professor do Instituto Federal de Minas Gerais. Na região, uma das causas desse cenário é a ocupação desordenada das cidades. E isso demanda um novo planejamento urbano. Deveria ser, na realidade, um projeto estadual. Ele direciona aonde o gestor vai tomar as suas atitudes para organizar aquele espaço geográfico. E como a produção de alimentos é uma das mais afetadas pelos extremos climáticos, uma das ideias desenvolvidas na região é a da RELBA, Rede Leste de Banco de Alimentos, que permite o compartilhamento de alimentos entre cidades vizinhas. Ouça só o que diz o presidente da rede, João Paulo Ramos.
de maneira que eles possam captar mais alimentos, auxiliando eles tecnicamente e permitir que esses alimentos eles possam circular fora do próprio município. Impede que alimentos aptos ao consumo humano sejam destinados ao lixão. O setor agropecuário é um dos mais impactados pelos extremos climáticos em uma das mais importantes áreas produtoras de Minas, o Triângulo Mineiro. A agropecuária, que é a base da economia local, tem um papel estratégico, inclusive no estado. Só o setor sucroalcooleiro do Triângulo responde por quase 70% do estadual. A suinocultura de Uberlândia e Uberaba, por exemplo, somam 25% do rebanho de Minas e a pecuária bovina de corte das duas cidades por 19%. Sem contar o crescimento do café, do cerrado e da soja. Segundo a Universidade Federal de Uberlândia, que reuniu esses dados, o início do período chuvoso no Triângulo mudou de outubro para novembro e é marcado por tempestades provocando inundações. Mas na maior parte do tempo a região enfrenta secas que já ultrapassaram 130 dias diretos sem chuvas. O professor da Universidade Federal de Uberlândia, Paulo César Mendes, doutor em geografia, explica que é uma região com predominância do cerrado e sofre as influências de norte a sul do Brasil. As nossas condições climáticas elas não são tão determinadas pelas nossas condições locais. Ou seja, nós dependemos muito da umidade que vem da Amazônia, das frentes frias que vêm do sul. Somadas a isso, elas dessa conjuntura, dessa condição climática que nós temos aqui. Ou seja, o desmatamento na Amazônia gera muito mais impacto na nossa região do que nossas próprias transformações locais. E o desafio de quem vive da terra na região do Triângulo é justamente conciliar a preservação ambiental com produção rural. Esse é o foco de 2 projetos desenvolvidos pelo Sistema FAENG e Senar, que reúne a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Paisagens Rurais e o Agro Mais Verde. Esses projetos financiam técnicas como o pastejo rotacionado, em que há um revezamento do gado em diferentes áreas do terreno para permitir o descanso da pastagem. De acordo com Ricardo Tuller, gerente regional do Sistema FAENG e Senar, esse tipo de iniciativa tem tido bons resultados. A gente já recuperou mais de 29 mil hectares de pastagens degradadas no Triângulo Mineiro, mais de 6 mil hectares de passivos, de déficit em área de preservação permanente, e a gente também oferece parte desses insumos para incentivar o produtor a recuperar essas áreas. Outra região agrícola que tem tido as safras afetadas pelos extremos climáticos é o noroeste de Minas, muito dedicada à produção de grãos nas áreas de chapadas, que são planas e representam 60% do solo. As recentes ondas de calor são apontadas como a principal causa da queda nas safras de 2023 e 2024, que provocaram perdas de cerca de 900 milhões de reais em Unai, segundo uma pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O estudo mostra que as altas temperaturas e a seca fizeram despencar a produtividade de plantações de soja, milho e feijão. A pesquisa aponta que esse cenário atrasou o desenvolvimento das plantas, aumentou o consumo de água para irrigação, o que afetou inclusive o abastecimento para a população, além de provocar o surgimento de novas pragas, e tudo isso fez saltar os custos de produção. Um cenário que demanda investimento urgente em biotecnologia, de acordo com o professor do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade, Anderson Barbosa. Então a gente precisa investir bastante em melhoramento genético e biotecnologias para a gente produzir materiais mais tolerantes a estresse por calor e por água para qualquer cultura, principalmente aquelas culturas que não têm tanto valor econômico, então a gente não tem empresas privadas ali trabalhando, fica muito a cargo das instituições públicas de pesquisa. Muitas vezes esses cenários de seca ou enchentes provocam situações sociais drásticas que demandam ajuda humanitária emergencial, e a Cruz Vermelha de Minas desenvolveu na região noroeste um método para usar um cartão da entidade que foi copiado por outros estados. Em momentos de emergência, ele é distribuído para a compra de alimentos e material de construção para moradias afetadas, como explicou o Thiago Megali, que é conselheiro da Cruz Vermelha de Unai. E uma das questões mais difíceis do desastre, por exemplo, de uma situação crítica, é a questão de logística, Porque às vezes você tem problemas de estrada, você às vezes tem problemas de interrupção de serviços públicos. Então, em vez da gente levar uma cesta básica ou um kit de limpeza, a gente leva um cartão que você consegue reduzir o custo de operações. Então, por exemplo, eu levo 4 voluntários e eu atendo 200 famílias em um dia. A gente tem um tempo menor de resposta.
A Cruz Vermelha é uma das entidades participantes dos grupos de trabalho formados pela Assembleia Legislativa de Minas que, em paralelo aos encontros regionais, se debruçaram sobre leis, planos e políticas ambientais do Estado para propor formas de aprimorar essas ações e enfrentar a crise climática. Esse trabalho, que envolveu sociedade civil organizada, setor produtivo, pesquisadores e gestores públicos, resultou num relatório com diretrizes para a Assembleia pautar a ação do Poder Legislativo em 4 áreas: social, econômico e produtivo, ambiental e institucional. Na reportagem da Rádio Assembleia, o Luiz Felipe Balona traz uma das principais conclusões e propostas desse grupo. No campo institucional, uma das conclusões apontadas em relação ao monitoramento da crise climática é que falta articulação entre as esferas de poder. Por isso, o relatório sugere a criação de um sistema único de monitoramento e previsão de eventos climáticos. Quem explica é o relator do grupo temático institucional, Fábio Caldeira, que é conselheiro da Cruz Vermelha em Minas Gerais. Vários órgãos que tratam da questão de monitorar informações climáticas não conversam entre si. Isso é um problema gravíssimo e nós só podemos tratar a política pública eficiente se nós tivermos um monitoramento de uma governança única em relação ao monitoramento. Para estimular mais boas ideias para o meio ambiente em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa decidiu premiar e reconhecer as melhores práticas para enfrentar a crise climática no Estado. E enquanto os esforços coletivos avançam, ações e perspectivas individuais também fazem toda a diferença, como ensinou o agricultor de Boa Vista, no norte de Minas, Cristovino Ferreira, que sempre viveu da terra e faz parte de uma rede de guardiões da agrobiodiversidade das regiões Norte e Vale do Jequitinhonha. O conceito de educação, para mim, ele não resume no ler e escrever. Por exemplo, eu estudei mal a 4ª série do ensino fundamental. Mas se eu desenrolar uma bala na rua, eu não jogo um papel no chão. Destruir a natureza é nós cavar a própria sepultura. Ela não precisa de nós, mas nós precisamos dela enquanto nós quisermos viver. Toda a discussão feita pela Assembleia Legislativa de Minas sobre crise climática, relatórios e coberturas, além de gravações na íntegra dos encontros, estão disponíveis para acesso público no portal almg.gov.br. Este episódio usou falas de participantes do seminário, reportagens da Rádio Assembleia e da TV Assembleia, além de um áudio da TV Record. Eu, Graziele Mendes, fiz roteiro, edição e apresentação deste episódio, sonorização de Luciano Moraes, trabalhos técnicos de Clifford Dutra, revisão de Rosângela Rabelo, identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politize estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio. Você também encontra o nosso podcast no seu tocador preferido. O Politize está no Spotify, Deezer, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e agora também no canal oficial da Assembleia de Minas, no YouTube. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.